Bálsamo para a sua vida de hoje. Nós vamos trabalhar com uma palavra bem linda de Jesus para nós, que nos alinha para termos a nossa identidade vindo à tona. Quero ler com você Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que te amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito, o Pai Celestial. Que lindo, né? O nosso Jesus alinhando a visão de quem é Deus e de quem nós somos em Deus. Nós vivemos numa sociedade que não está muito longe da realidade do que Jesus estava trabalhando naquele tempo. Jesus estava falando com o povo judeu, os fariseus, aqueles homens que seguiam as leis de Deus, que seguiam os princípios da palavra de Deus, ou pelo menos diziam que seguiam. E na Torá, na palavra de Deus, na lei mosaica, está escrito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Olho por olho, dente por dente. Tinha uma legalidade nisso, mas o coração de Deus nunca foi e nunca será assim. O coração de Deus estabelece perdão, graça. É esse o coração que Jesus apresenta para nós. É essa a identidade que Jesus apresenta para nós. A identidade de ser bom com todos. E aí Jesus traz à tona algumas ideias, algumas verdades para alinhar isso com o seu povo, conosco. E ele traz a primeira ideia dizendo assim: olha, vocês acham que Deus é bom, que ele gosta que vocês odeiem mesmo aquele que te odeia? Não, Deus não é assim. Ele é bom o tempo todo, ele é perdoador o tempo todo, e você precisa ser assim. Ele diz: eu digo a você. Jesus é boca de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Isso é a identidade de Deus. Essa é a identidade que Deus quer que você assuma. Seja bom o tempo todo. E aí, para nossa realidade, nós vivemos num mundo, numa geração egoísta, egocêntrica, que lida com o jogo de interesses o tempo inteiro. Eu me relaciono com você apenas galgando ou com um alvo naquilo que você pode trazer de bom para mim. E aqueles que me odeiam ficam totalmente de lado. Mas Jesus está dizendo assim: não, você pode se relacionar bem com todos, inclusive com aqueles que te odeiam, aquele que te persegue, porque esses são os que carecem muito mais do seu amor, muito mais das suas orações. A segunda verdade que Jesus traz para nós é que ele coloca algumas comparações aqui, os publicanos e os pagãos. E aí ele diz que os publicanos e os pagãos, no texto que Jesus está falando aqui, eles fazem coisas boas também. Se você amar apenas aqueles que te amam, que bom, que bem há nisso. Até os publicanos fazem isso, ou seja, aqueles que se separaram de Deus, até eles fazem isso, amam os que amam Ele. E se você saudar, ou seja, trazer para dentro apenas aqueles que falam bem de você, que benefício há nisso? Até os pagãos fazem isso. Jesus está falando para a gente uma segunda verdade, que tem gente que faz o bem por causa dos resultados que isso causa.
e Ele está nos alinhando, está pedindo para a gente olhar para dentro de nós para ver se em nós há isso. Nós estamos fazendo bem somente para mostrar para os outros? Eu estou fazendo bem para o meu próximo apenas para mostrar que eu sou crente? Ou verdadeiramente eu estou com o coração em Deus, fazendo o bem sem olhar a quem? Fazendo o bem porque eu sou filha de Deus e eu me pareço com meu papai. A terceira e última desse texto que Jesus traz para nós é a verdade de que tem um princípio espiritual que rege o mundo espiritual, que é: Deus faz o sol e a chuva raiar sobre justos e injustos. Muitas vezes nós nos rechaçamos e nós nos deixamos embriagar pela culpa porque nós erramos. Quem nunca, né? A gente peca, a gente erra e essa culpa fica corroendo o nosso interior, fica nos acusando de que nós não somos filhos de Deus. E Jesus está falando assim: ei, não, peraí, vamos separar uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você lida com as consequências do seu erro e o passo é: vá diante de Deus, se arrependa, peça perdão, faça restituição àqueles que você prejudicou e volte para o caminho. Lide com as consequências. Isso é ter o caráter de Deus em você. Outra coisa é as consequências. Nós pensamos assim às vezes: se eu fosse filho de Deus mesmo, porque Deus é bom, eu não estaria lidando com essas consequências. Não, muito pelo contrário. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus mesmo, nós chamamos Deus para dentro da nossa consequência e Ele vai colher a consequência junto conosco. É muito melhor ter Deus conosco na consequência do que não tê-lo. Então, não é porque nós erramos que nós não somos filhos de Deus, nós não somos como o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Uma coisa é o nosso erro e nós precisamos resolver o nosso erro, lidar com as consequências. Outra coisa é a nossa identidade. Quando nós nos arrependemos, nós esboçamos essa identidade a toda a prova. Então, eu quero te convidar a seguir essas verdades de Jesus. Você é filho do Pai Celestial. Tem uma verdade nisso. Tome posse disso. Faça o bem sem querer nada em troca, sem intenções, sem jogo de interesse. Faça o bem porque você é filho de Deus. Amém? Deus abençoe você.